Ascensão através de habilidades. Episódio 240. Quarto retorno. Terra, 7. Qinhua e Yeon se concentram na colocação de pessoal e na formulação da estratégia. Depois de elogiar seus esforços, Taizan saiu. O grande espírito. Então, as pessoas inclinaram a cabeça em respeito a Minerva e Barcaza. Uma densa aura de reverência e adoração emanava deles. Minerva e Barcaza guiaram com segurança as pessoas de suas áreas designadas para Seul. O poder que demonstraram no processo foi literalmente uma maravilha por si só. Não é de admirar que aqueles que vieram com eles demonstrassem tanta reverência. A aura de adoração fluiu de Minerva e Barcaza para Taizan. Já que temos um contrato, isso significa que ele está entrando em mim? Não faz sentido fazer um contrato sem tais condições. Taizan passou pela multidão em adoração e compreendeu a situação geral. Conforme discutido na reunião, o relacionamento entre as pessoas foi positivo. Os residentes de Seul partilhavam ativamente os alimentos que cultivavam em cultivos improvisados. São vegetais, e muito frescos. Uau, eu me perguntei, mas é realmente possível? O volume de vegetais era tão grande que as pessoas de outras áreas não podiam deixar de ficar maravilhadas. Eles tinham ouvido falar sobre o cultivo improvisado no labirinto. Porém, no labirinto, as condições mínimas necessárias para que as sementes brotassem não foram atendidas. Então eles não puderam aprender. As pessoas devoraram avidamente os vegetais. Embora aqueles que aprenderam o cultivo improvisado no labirinto compartilhassem sua comida, vários problemas pessoais os impediram de comer livremente. Um homem hábil no cultivo improvisado bateu palmas. Qualquer pessoa que queira aprender o cultivo improvisado, por favor, venha por aqui. Não tenho certeza se temos tempo, mas vou te ensinar. As pessoas correram. A condição para aprender o cultivo improvisado era esperar pelos brotos após a semeadura. Demorou de 3 a 4 semanas, mas pôde ser aprendido sem muita dificuldade. Mais de metade da população recebeu sementes para aprender o cultivo improvisado. E pessoas de outras regiões puderam ver isso. A atmosfera em Seul era completamente diferente de outras regiões. A atmosfera em outras regiões não poderia nem ser considerada boa de brincadeira. A sobrevivência imediata foi difícil e não havia garantia de que sobreviveriam no próximo retorno. É por isso que aqueles que retornaram à Terra estavam sempre sombrios e parte deles enfrentava a morte. Mas Seul era diferente. Aqui, todo mundo era brilhante. Não foi apenas a tola esperança daqueles que não conseguiam ver o futuro. Estava cheio da crença de que eles estavam cientes da realidade e ainda poderiam sobreviver, que conseguiriam sobreviver. Na verdade, Seul alcançou tais resultados. Muito mais pessoas sobreviviam aqui em comparação com outras regiões. A diferença foi feita por ninguém menos que Taizan. A reverência para com Taizan se aprofundou ainda mais. Com o poder divino aumentando indefinidamente, Taizan disse severamente: o que acontece se isso atingir 100%? Eu não sei. Até Minerva, que havia dito que era impossível, parou de falar. Não é que não existam casos de alcançar a transcendência apenas através da adoração, mas isso literalmente precisa estar no nível da adoração mundial. Praticamente impossível, mas não sei. Isto é. Ao contrário do início, ela não deu uma resposta definitiva. Taizan passou pelas pessoas e foi procurar Lee Taeyeon e Kang Jun-hyeok. Os dois estavam brigando entre si. Pela aparência deles, parecia que eles não tinham parado desde que chegaram aqui. Conforme Taizan se aproximou, eles pararam de lutar. Eles cumprimentaram Taizan com rostos suados. Irmão, você veio? Olá. Você está trabalhando duro? Ainda se sentindo inadequado, hein? Lee Taeyeon sorriu. O caminho que eles precisavam seguir ainda era longo e alto. Não havia tempo para descansar se fosse para ficar mais forte. Taizan olhou nos olhos deles e assentiu. Nada mal. Neste momento, ambos estavam mentalmente fortalecidos. Os dias de fraqueza e medo não foram encontrados em lugar nenhum. Esses são os dois que estão descendo para o labirinto? Honestamente, houve muitos arrependimentos com os outros. Mas tudo bem. Eles ainda estão fracos. Mas isso se deve à falta de experiência e tempo, não porque estejam faltando algum elemento fundamental. Minerva e Barcaza pareceram aprovar também, ao elogiarem os dois. Kang Jun-hyeok e Lee Taeyeon inclinaram a cabeça em gratidão. Taizan abriu a boca enquanto olhava para os dois. Monstro classe C, você conheceu um? Sim. Como foi? Foi forte. Lee Taeyeon murmurou. O monstro era mais forte do que qualquer outro que ela já havia enfrentado, ainda mais forte do que todos os monstros que ela encontrou no labirinto. Cada ataque recebido era um golpe poderoso que reduzia significativamente sua saúde, e a pele dura do monstro o tornava imune a seus ataques. Mas ela havia vencido. Lee Taeyeon cerrou o punho. Silenciosamente, com olhos trêmulos, Taizan sorriu. Bom, ambição e vontade de lutar. Essas duas coisas são essenciais. Não se esqueça dessa mentalidade. Taizan sacou sua arma. Espada de habilidade. Você está lidando bem com isso? Mais do que suficiente. Sem isso, eu já teria morrido há muito tempo. Vocês dois saquem suas armas. Vou treiná-los mais uma vez. Sim. Os dois sacaram seriamente suas armas. Taizan rolou o pé. Eles não recuaram.
Dando um passo à frente, eles continuaram a lutar contra Taezan. Como resultado, sua proficiência melhorou visivelmente. Embora a ascensão real estivesse bloqueada na Terra, ela seria sentida claramente assim que entrassem no labirinto. Um dia se passou. A busca havia começado. Todos se reuniram? Todos esperaram pelas palavras de Qin Huaiyeon com olhos sérios. Ela franziu a testa enquanto examinava as pessoas. Li Ju-hyeok. Eu te disse, vou sozinho. Atrás dele estavam jogadores de Daejeon. Li Ju-hyeok levantou um dedo. Eu cuidarei do leste, não se intrometa. TCH, droga. Qin Huaiyeon estalou a língua, mas não disse mais nada. Ela voltou sua atenção para as pessoas. Tudo bem, vou guiar todos vocês para suas posições e funções. Qin Huaiyeon começou a explicar um por um para cada grupo. As pessoas seguiram seus julgamentos claros e racionais sem reclamar. Li Ju-hyeok, parecendo irritado, foi embora. Quando todos os preparativos foram concluídos, Qin Huaiyeon falou com uma voz calma. Todos, sobrevivam. Nós podemos fazer isso. Sobreviver e aproveitar o futuro é o nosso objetivo. Todos assentiram seriamente. A missão começa. Então saia. Ela gritou. As pessoas rapidamente entraram em ação. Matando. Lá fora, rachaduras roxas apareceram rapidamente. E monstros designados para proteger as fendas também apareceram. Kaang. Humanos e monstros colidiram. Taezan assistiu à cena em silêncio de dentro da prefeitura. Ele designou o oeste para Minerva e o norte para Barcaza. Com esses dois no comando, não deverá haver problemas em lidar com os monstros. Se houvesse algum problema, eles entrariam em contato com Taezan imediatamente. Então ele não precisava se preocupar com essas instruções. Isso deixava apenas o leste e o sul para preocupá-lo. Taezan olhou para o sul. É forte. Ah! Os monstros que guardavam as fendas eram fortes. Embora fossem amplamente classificados como grau B ou C, havia uma distinção clara mesmo dentro do mesmo grau. Os monstros que apareceram agora estavam na força máxima do grau D. Mesmo os jogadores do modo difícil tiveram que se concentrar na defesa contra eles, e para aqueles nos modos fácil ou normal, eles foram completamente superados. Por que eles são tão fortes? É por isso que pessoas de outras regiões ficaram surpresas. Eles nunca haviam enfrentado monstros tão poderosos antes. Enquanto hesitavam e entravam em pânico, o povo de Seul deu um passo à frente. Não tenham medo, pessoal. Façam o que lhes foi confiado. Jogadores dos modos fácil e normal de Seul correram para ambos os lados. Aproveitando o fato de que eles não morreriam enquanto sua saúde não estivesse esgotada, eles agiam como escudos. Os jogadores do Hard Mode aproveitaram a oportunidade para pressionar os monstros com seus números. E ainda assim, quando a vitória parecia fora de alcance, Lee Taeyeon e Kang Jun-hyeok deram um passo à frente. O povo de Seul tinha experiência em lutar contra monstros extremamente fortes. Inspirados pela sua liderança, indivíduos de outras regiões começaram a avançar, um após o outro. Apesar da estabilidade precária, as pessoas lutaram contra os monstros. Eu não preciso intervir. Mas e as pessoas de Daejeon? Taezan olhou para o leste. Poucos minutos antes das rachaduras aparecerem, as pessoas de Daejeon se mudaram para o leste. Um homem, seguindo Lee Ju-hyeok, perguntou cautelosamente. Senhor Ju-hyeok, está tudo bem? O que é? Que? Ele olhou para a prefeitura. Lá, muitas pessoas seguiam as instruções de Qin Huaiyeon. Lee Ju-hyeok, visivelmente irritado, respondeu. Então vá por ali se quiser. Não é isso que quero dizer. O homem rapidamente balançou a cabeça. Enquanto ele observava as pessoas, elas desviaram o olhar. Lee Ju-hyeok cerrou os dentes. Não seja ridículo. Ele sempre foi um líder, mesmo antes de o mundo desmoronar. Desde os tempos de colégio como presidente de classe até liderar grupos na faculdade. Mesmo no exército, ele era um líder. Todos confiaram nele e em seu julgamento. Ele exercia um poder semelhante ao de um rei. Isso não mudou mesmo depois que ele entrou no mercado de trabalho. Incapaz de tolerar qualquer autoridade sobre ele, fundou sua própria empresa. Com estratégias ousadas, ele impulsionou sua empresa a um sucesso notável. Ele sempre foi um líder. Nunca houve um momento em que ele não estivesse. No entanto, mesmo quando o mundo mudou, isto permaneceu inalterado. Ao se aventurar no modo difícil, ele aspirava a ser um líder. Através de decisões ousadas, conquistou a confiança do povo e avançou. No entanto, ele não se tornou um líder. Para que serve tal covarde? Qin Huaiyeon, ao contrário de Lee Ju-hyeok, escolheu a estabilidade. Ela minimizou riscos e planejou estrategicamente seus movimentos. Lee Ju-hyeok zombou de sua abordagem. Perseguindo a segurança assim, ninguém gostou muito. As pessoas preferiam aqueles que eram ousados e destemidos. Ele acreditava nisso. Na verdade, ele se tornou o líder em Daejeon. Mas no Hard Mode, as pessoas confiaram e seguiram mais Qin Huaiyeon. Naturalmente, Qin Huaiyeon se tornou a líder do modo difícil. Lee Ju-hyeok não aguentou. Ele sempre teve que ser o líder, sempre na frente, liderando as pessoas. Mas ele não era apenas um idiota obcecado pelo poder.
Acreditando que não era lucrativo começar uma briga com Kim Hwa-yeon, ele não a confrontou diretamente. Ele pensou que mesmo se entregasse à liderança do Hard Mode, ele ainda poderia se tornar o líder da Coreia. Ele acreditava que Kim Hwa-yeon acharia o fardo da liderança muito pesado e o passaria para ele. Mas não foi esse o caso. Ela se ofereceu como líder e os jogadores do Hard Mode a apoiaram. Droga. Lee Ju-hyeok cuspiu em desgosto. Era inaceitável. Ele tinha que ser o líder da Coreia. Então, ele planejou provar seu valor. Todos, preparem-se. Tem certeza de que está tudo bem? Está tudo bem. Você não confia em mim? Lee Ju-hyeok franziu a testa e bateu no peito. Eu salvei mais pessoas do que qualquer outra pessoa fora de Seul. Isso só é possível em Seul porque eles têm o monstro Kang Taezan. Não é porque eu seja menos capaz. Ele cobriria todo o leste apenas com o povo de Daejeon. Ao fazer isso, ele pretendia ganhar sua admiração e confiança e aumentar sua influência para desafiar novamente a posição de líder. Esse era o plano de Lee Ju-hyeok. Wong. O tempo passou e as rachaduras se abriram. Lee Ju-hyeok gritou com uma cara séria. Todos, preparem-se. Os monstros apareceram. Lee Ju-hyeok atacou. Hahap. Com um grito, ele empunhou sua espada, planejando aumentar o moral derrubando primeiro um monstro de grau B. O monstro virou-se para encará-lo. Lee Ju-hyeok nutria um equívoco. Ele acreditava que havia salvado muitas pessoas devido às suas habilidades superiores. Embora não seja totalmente falso, uma peça crucial foi esquecida. Os deuses superiores tinham a intenção de matar Taezan. Consequentemente, estavam a investir esforços significativos em Seul. Isto não se limitou a despachar monstros formidáveis, também envolveu amplificar a força geral dos monstros. Os monstros em Seul eram visivelmente mais fortes que os de outras áreas. E agora todos convergiram para Seul. Os deuses superiores poderiam concentrar todo o seu poder ali, tornando os monstros em Seul muito mais fortes do que antes. Lee Ju-hyeok fez seus planos com base nos monstros que encontrou anteriormente. O braço do monstro balançou. Perigo. Os instintos que o guiaram ao labirinto até agora emitiram um aviso. Instintivamente, Lee Ju-hyeok ergueu a espada para se defender do golpe do monstro. Kaang. Tosse. O impacto forçou Lee Ju-hyeok a recuar, a sensação o sacudindo através do cabo da espada. O monstro avançou. Um jogador, atordoado e desnorteado, foi esmagado no chão. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.